O episódio que se segue contém relatos das brutalidades cometidas pela PIDE em Moçambique. A linguagem presente neste episódio é explícita e pode chocar. Se só agora está a ouvir este podcast, recomendo que comece no primeiro episódio. Em fevereiro de 1974, José Mário, um jovem com deficiência mental, foi passar o fim de semana à casa dos pais, em Amatongas, a 40 km de Vila Peri, atual Chimoio. Quando regressava a pé de Amatongas para Vila Peri, pediu boleia a um carro para ir para casa. O carro tinha a inscrição Estado. Nesse dia, José Mário não apareceu em casa. O pai, Mário Chico Romão, preocupado, foi às instalações da ex-DGS para saber se o filho estava lá. Levou consigo os documentos de identificação do filho, que até os tinha deixado em casa por esquecimento. A polícia confirmou que o jovem se encontrava ali, mas não o deixaram sair. No depoimento feito mais tarde por Mário Chico, lê-se: Na ex-DGS disseram-lhe que o filho estava doente da cabeça e já não conhecia ninguém, pelo que não valia a pena vê-lo. Mal soube da Revolução em Lisboa, em abril de 74, Mário Chico dirigiu-se à subdelegação com a esperança de ver o filho ser libertado. Responderam que o nome não constava das relações do pessoal preso na ex-DGS, nem tinha sido solto depois do dia 25 de abril. Mais tarde, uma testemunha inquirida pelos instrutores militares contou que José Mário foi levado pelo instrutor da viatura para a ex-DGS por estar indocumentado e que, quando estava detido, foi levado por 3 ex-agentes para a sala de interrogatórios e foi espancado. Em seguida, foram ouvidos mais gritos e, posteriormente, nunca mais voltaram a ver o Chico. As averiguações foram arquivadas. Na região de Tete e Vila Peri, atual Chimoio, a PIDE-DGS tinha prisões clandestinas e salas de torturas nos postos administrativos. Mataram civis em execuções sumárias e praticaram violências sexuais que só foram denunciadas pelas vítimas e familiares depois de abril de 74. Do Jornal Público, este é o podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror. Eu sou o Ruben Martins. Episódio 5: As vítimas que nunca existiram. Em junho de 74, Joseph Mugumo, natural de Macanga, presta declarações à comissão que investigou os crimes da PIDE-DGS em Moçambique. Conta que 3 anos antes, em dezembro de 71, foi detido pela ex-DGS juntamente com o irmão Lapison e outros 2 homens na região de Casula, em Tete. Estiveram presos durante 3 semanas numa casa contígua ao posto administrativo, convertida em prisão. Durante esse tempo foi espancado pelos agentes da polícia, mas o irmão teve um destino pior. Um dia mandaram Joseph ir ao cemitério de Canteza durante a noite. O irmão, Lapison, tinha morrido. Era preciso enterrá-lo numa vala comum. A mando do agente Celestino dos Anjos Sabino, foi Joseph quem enterrou o próprio irmão, juntamente com outros presos. Lapison morreu às mãos dos agentes da PIDE durante os interrogatórios. No depoimento assinado pelo irmão, lê-se: Mataram o seu irmão e não mataram os restantes porque o primeiro tinha um filho no mato, na Frelimo, segundo o que pensavam os agentes da Direção-Geral de Segurança. O que diz não ser verdade porque o seu irmão só tinha uma filha. Mas o que é raro neste caso, ao contrário de muitos outros contados mais tarde à Comissão de Investigação dos Crimes da PIDE-DGS em Moçambique, é que ele foi confirmado pelo próprio agente da PIDE-DGS envolvido. Num ofício confidencial datado de 25 de janeiro de 72, Celestino dos Anjos Sabino, agente de primeira classe, informou a subdelegação em Tete que na semana anterior tinham morrido no posto de Casula 2 homens, em consequência de castigos corporais que foram submetidos por suspeita durante a investigação. O agente identifica assim os 2 homens: pai do terrorista Luciano e outro elemento da população.
Ambos tinham sido sepultados por outros presos, também eles suspeitos. É um dos raríssimos depoimentos escritos em que um agente da PIDE-DGS admite a morte por torturas de 2 detidos e a inumação de ambos por outros reclusos. Num outro documento redigido 5 dias antes, o agente nomeava os presos: Kulinge Tambala e Lapissom Mugomo. Identificava a causa de cada uma das mortes. Lapissom Mugomo morrera durante os interrogatórios por ter sofrido ataque cardíaco. Os 2 nativos, segundo escreveu, dariam apoio direto ao inimigo, ou seja, aos guerrilheiros da Frelimo. A 8 de junho de 1974, as Forças Armadas lançaram uma operação militar de captura dos agentes da extinta PIDE-DGS, a chamada Operação Zebra. Foram detidos 529 elementos e a população moçambicana foi convocada a apresentar queixas. 2 desses elementos eram o agente Celestino dos Anjos Sabino e o guarda prisional Tomás Cangorogondo. Os 2 ficaram em prisão preventiva. Estavam referenciados em muitas denúncias apresentadas na região de Tete. Celestino dos Anjos Sabino, então com 35 anos, foi ouvido pela Comissão a 5 de julho, cerca de um mês depois de ter sido detido. Recusou a presença de um defensor. Disse então que Lapissom morrera de facto nas instalações da PIDE em Casula, mas devido a doença, e que não chegara a ser interrogado por causa das suas condições de saúde. A ordem para ser sepultado em Calenza partira do administrador da localidade, Sansão Bila, e as despesas do funeral tinham sido pagas pela polícia. Mas o guarda prisional Tomás Cangorogondo contou uma história diferente. Cangorogondo recordava-se muito bem de um homem com cerca de 1,70 m de altura, uns 60 quilos, que morrera em consequência do interrogatório feito por Sabino. Tomás assumiu que tinha participado no interrogatório em conjunto com um cabo de milícias europeu. Os 2 batiam como palmatórias e um cinturão onde calhava. O recluso deitava sangue por várias partes do corpo e ao fim do 2º dia sucumbiu aos maus tratos. Devia ter morrido das sevícias praticadas, admitiu aos militares a 22 de julho. Os instrutores não confrontaram Sabino com os 2 documentos da sua autoria em que admitia a morte dos 2 reclusos, porque os mesmos só foram juntos ao processo 25 dias depois, a 30 de julho. Sabino não voltou a ser inquirido. A 31 de julho de 74, os instrutores militares decidiram manter em prisão preventiva Sabino e Cangorogondo. Os documentos e os testemunhos recolhidos tinham levado à convicção de que Lapissom morrera por causa dos maus tratos recebidos durante os interrogatórios. Os autos foram entregues a 2 de agosto, no Comando Militar de Tete, mas no relatório final os investigadores assumiram enfrentar um dilema. Consideravam que havia provas suficientes de que os presos morreram por maus tratos durante os interrogatórios, mas como não havia corpo nem certidão de óbito, decidiram acusar Sabino e Cangorogondo por agressões graves e não por homicídio. Mesmo assim, escreveram que tinham a convicção de que os 2 queriam mesmo matar. Durante os 3 meses de inquérito, a comissão ficou várias vezes perante uma dificuldade: como saber o paradeiro e o destino dos que nunca existiram para a polícia. A ausência dos registros sobre presos e diligências nos arquivos locais da PIDE-DGS travou inúmeras investigações. Os instrutores foram obrigados a suspender os processos e a aguardar melhor prova. Os acusados, quando inquiridos, mostravam-se amnésicos e os depoimentos de testemunhas eram por vezes insuficientes para indicar criminalmente os suspeitos. Por outro lado, quando começaram as investigações, quase todos já tinham fugido de Moçambique.
Os que estavam detidos na Beira fugiram em agosto e os que estavam na cadeia de Machava durante a intentona branca de 7 de setembro, em Lourenço Marcos, foram libertados e armados. No próximo e último episódio, vamos continuar a conhecer relatos de cada um dos papéis arquivados há décadas na Torre do Tombo, sem que ninguém os conhecesse. Pode ler já o 5º artigo em texto da Maria José Oliveira em público.pt. Se tem alguma história ou partilha para fazer sobre esta comissão de investigação, escreva-nos para pidmucambique@publico.pt. Eu sou o Ruben Martins e este episódio contou com a sonoplastia de Daniel Leitão e guião de Inês Rocha. A investigação foi da Maria José Oliveira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.